Graça e paz. Olha, eu tenho uma palavra para você, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, e eu tenho certeza que essa palavra vai impactar teu coração. A paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 26. Salmo de número 23, amém? Salmo fica na parte central da tua Bíblia. E o tema nessa noite, nessa mensagem é: andando no vale para poder deitar no pasto. Diga amém. Quem quer poder deitar no lugar seguro, gente? Quer mesmo? Amém. Então, vamos ouvir essa palavra em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós consagramos a Ti essa palavra e te pedimos, ó Pai, fala conosco, fala em nosso coração, se revela para nós as Tuas vontades, os Teus desígnios, e que essa palavra venha de encontro ao coração de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, aqui no Salmo de número 23, versículo 1, nós vamos ter uma revelação profética. Diga amém. Quantos aqui precisam ouvir a voz de Deus? Precisa mesmo? O Salmo 23, para quem não sabe, ele é o salmo mais famoso de todos os 150 salmos que tem na Bíblia Sagrada. E o Salmo 23 é a passagem mais conhecida da Bíblia. Hoje, se você perguntar para uma pessoa qual o salmo que ela mais gosta, certamente ela vai dizer para você o Salmo de número 23. A palavra salmo quer dizer música. O que quer dizer salmo, gente? Música, diga amém. E a palavra salmista quer dizer compositor. Não quer dizer cantor, não. Diga amém, irmãos. Então, a palavra salmo quer dizer música. E a palavra salmista quer dizer o quê? Compositor. Diga amém. Mas Davi, ele não era músico. Davi, ele era salmodiador. Que isso, bispo? Ele era compositor da Bíblia. Diga amém, irmãos. Ele era quem compunha as letras. Escute, quando você vai lá na loja e compra o CD, o DVD, quando você vai na loja e compra lá aquela música naquele LP que nem vende mais, né? Quando você vai ouvir aquela música, você vai ouvir, você escuta a letra e não o ritmo. Diga amém. Mas preste atenção, nós não vamos escutar aqui a música, nós vamos escutar a letra. Diga amém. Isso aqui sim é uma composição. O Salmo 23, versículo de número 1, todos nós conhecemos, diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga amém. Quando Davi ele compôs essa canção aqui, ele compôs ela para Deus. E segundo os historiadores da Bíblia, irmãos, Davi tinha entre 12 e 13 anos. Ele já era um moço. E é a primeira vez que Davi ele compõe uma música para Deus. Ele escreveu essa música num pergaminho. Bispo, o que era um pergaminho? Pergaminho era um couro de cabra que era curtido, porque ainda naquela época não existia o papiro. Papiro quer dizer papel, diga amém. Então Davi pega aquele couro de cabra curtido e ele começa a escrever aquela canção. Mas preste atenção, eu só estou cozinhando aqui para você entender o Salmo de número 23, porque todo mundo sabe falar o Salmo 23, mas muitos precisam o quê? Meditar nele, para entender o que Deus quer passar para nós. Diga amém. Quantos anos tinha Davi mesmo? Aproximadamente quantos anos? 12 para 13,
anos, diga amém. E ele vai e se coloca na posição de ovelha, porque ele está dizendo ali: o Senhor é o meu pastor. E eu não sei se você sabia, Davi, ele era pastor de ovelha. Mas quando ele vai compor essa composição, essa letra dessa música, ele se coloca na posição de ovelha, diga amém, irmãos. E ele apresenta para Deus aquilo que ele vivia. Porque se ele fosse um engenheiro, ele ia compor para Deus uma canção de números. Se Davi fosse bombeiro, ele ia compor para Deus uma canção dentre: olha, se você retirar a lenha, o fogo se apagará. Se Davi, ele fosse bombeiro, ele faria isso. Mas Davi era o que, gente? O que Davi era? Pastor, diga pastor. Pastor de ovelha. O que Davi era, gente? Então, preste atenção, ele está colocando nessa composição, ele na posição de ovelha, e Deus na posição de pastor, diga amém. Ou seja, na verdade, o que Davi mais conhecia era ovelha. Então ele olha para as ovelhas, então ele olha para Deus, e ele olha para ele, diga amém. Ou seja, ele diz: olha, o Senhor é, ele é o que? O meu pastor, diga amém. Esse artigo o, essa letra o que você vê aí, é chamado de artigo definido. Ele dizia: o Senhor é o meu pastor. O é o artigo definido, ou seja, antes dele nunca houve e nunca haverá um outro Senhor. Diga amém, irmãos. Então Davi, quando ele está compondo essa canção, que é o Salmo de número 23, ele diz: olha, o Senhor é o meu pastor. E essa letrinha O aí, que você vê que é a diferença. Quem já viu frases escritas em caminhão, em para-choque de caminhão de carro, em para-choque de caminhão, frases em carros? Ou seja, as pessoas quando escrevem o Senhor é meu pastor, elas esquecem de botar o O. Elas escrevem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então esse Ozinho que você está vendo aí, depois da letra E, é a diferença, diga amém, irmãos. Essa letrinha aí é que faz toda a diferença. Vamos ver a letra aqui na Bíblia, irmãos. Diz assim: o Senhor é, o que ele é, gente? O meu pastor, e nada. Versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Diga amém, irmãos. O que o Davi está dizendo aqui? Olha, o Senhor que é o meu pastor, e eu tendo o Senhor como meu pastor, o Senhor tem me dado condições de ser guiado. Só que o Senhor me guia para pastos verdejantes. O Senhor não me leva para lugar que tem seca, para lugar que tem necessidade, não. Aonde eu tenho ido, Deus, o Senhor tem me prosperado. Aonde eu tenho ido, o Senhor tem sido o meu sustento, o meu Jeová Jireh, o meu provedor. Diga amém. Davi está dizendo: olha, o Senhor tem me levado a águas tranquilas. Águas tranquilas quer dizer o que, bispo? Que Deus era o pastor dele, mas que não levava ele para águas agitadas, que não levava ele para águas que tinham correntezas. Ou seja, ele sabia que quando Deus guiava ele com as ovelhas, Deus ia levar ele para um lugar de tranquilidade, porque naquela época as águas, elas tinham sucuris, elas tinham jacarés, e essas águas eram águas que, se você passasse ali, querido, você podia perder a sua vida. Assim também era Davi. Davi, ele não entrava em qualquer lugar sem primeiramente confiar em Deus, porque ele sabia que tinha riscos. Diga amém. Assim como eu e você. Talvez lá no seu bairro não é tão seguro, mas você passa por lá todo dia, Deus te guarda.
Talvez você pegue uma rodovia dessa, tipo a rodovia Presidente Dutra, e Deus tem te guardado todos os dias. Talvez você é uma pessoa que trabalha em uma profissão de risco, que te oferece perigo, mas Deus tem te guardado todos os dias. Davi está dizendo: olha, o Senhor é o meu pastor, o Senhor tem me guiado a lugares que tem mantimento, que tem provisão, que é pastos verdes, não é pastos secos, pastos, meus irmãos, que não tem alimento. Não, Davi está dizendo: olha, o Senhor é que cuida de mim. Diga amém, irmão. Versículo 3, vamos lá. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi está dizendo: olha, além do Senhor ser o meu pastor, porque aqui no Brasil a gente fala, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas lá em Israel eles dizem: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. O que os judeus dizem? Pode faltar tudo, só não pode faltar o Senhor. Yeshua, diga amém. Então Davi está dizendo: olha, refrigera a minha alma. O que é refrigerar a alma, irmãos? Nós sabemos que o nosso dia a dia, é bastante agitado. Hoje o poder da informação é muito rápido. Você tem um WhatsApp agora, você está sorrindo, de repente você recebe uma mensagem, você já fica triste. É tantas ameaças que nós sofremos, é infração, é juros, é corte, né? Hoje mesmo anunciou que vai aumentar a energia, e eu te pergunto: como é que aumenta a energia com tanta água agora? As represas, os reservatórios tão cheios, e para nós é uma coisa complicada, porque aumenta a inflação, mas não aumenta o salário. Cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis. Então o Davi aqui está dizendo: olha, refrigera a minha alma, guarda a minha alma, tranquiliza a minha alma, tira da minha alma essas preocupações. Você que é pai, meu amigo, você que é mãe, minha amiga, vocês têm tantas preocupações na cabeça. É um filho, é uma filha. Vocês viram acontecido lá em São Paulo, aqueles dois abençoados que entrou naquela escola por causa de um filme, de um brinquedo, de um videogame, de um joguinho que está na moda agora. A pessoa vive aquele jogo, entra numa escola e mata um monte de jovens. E aí você fica perguntando: e agora? Como é que eu vou mandar meu filho para o colégio? Como é que eu vou mandar minhas crianças para o colégio? Então só Deus para guardar você, só Deus para proteger você. Porque as pessoas hoje, em vez de imitar Jesus, elas querem imitar as pessoas. E esses jovens estavam imitando aquele jogo, que eu até não sei o nome, como é que é o nome desse? Alguém? Eu esqueci o nome, como é que é? Quem sabe o nome do jogo? É Free Fire. É isso aí, não vou falar aqui não, porque eu vou enrolar a língua toda. Mas a pessoa joga com pessoas de outro país. E aí eu quis trazer o jogo para a realidade. Diga amém. Mas Davi está dizendo aqui: olha, o Senhor tem refrigerado a minha alma. Diga amém. O Senhor tem me guiado pelas veredas da justiça. Ou seja, Deus tem me colocado nas coisas justas. Deus tem me levado a lugares seguros. Diga amém. Davi, ele estava dizendo: olha, o Senhor tem me protegido. Versículo 4, vamos lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria o que, gente? Mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consalam. Vamos entender isso aqui, dá uma paradinha, preste atenção. Todo pastor, ele andava com um pedaço de pau, amém, irmãos? Que era um pau que era chamado de vara. E no final desse pau aqui tinha uma curvatura que ele chamava de cajado. Davi está dizendo: ainda que eu andasse
Ele não falou que ele ia andar, diga amém. Porque nós sabemos que tudo nos é lícito, mas nem tudo me convém, diga amém. Eu, por exemplo, na profissão que eu tenho, se o meu comandante mandar eu ir trabalhar no carnaval, eu posso dizer não? Não posso. Se o comandante falar, hoje você vai ter que fazer uma segurança, uma prevenção lá na Sapucaí, eu não vou poder dizer não? Então eu vou ter que falar, Deus, quando eu estiver trabalhando lá, me dá livramento, me livre, porque os fracos estão por aí. Davi está dizendo, ainda que eu andasse. Ele não falou que ele ia andar pelo vale, porque esse vale, gente, era um vale conhecido. Eram 2 morros, e entre esses 2 morros tinha um vale. Então no cair da tarde, essa sombra, que o sol ia caindo, a sombra sobre esses morros criava uma sombra sobre esse vale, diga amém. E todos que iam passar por aquele vale sofriam danos. Por quê? Ali naquele vale não tinha morte, mas tinha a sombra do vale da morte. Ou seja, o diabo, ele não pode matar você, mas ele tem causado sombras, ele tem se aproximado de você. Tem muitas pessoas que têm tido livramentos. Fala, pastor, eu tive um livramento hoje. Olha, passou um carro, quase bateu em mim, pastor. Pastor, eu quase fui atropelado pela bicicleta. Pastor, hoje, pastor, por pouco eu quase morri. Mas ali estava a mão de Deus. Ou seja, esses livramentos que você tem é a sombra da morte. A sombra passa pertinho. Você vê a morte de perto, mas ela não toca em você. Davi está dizendo, ainda que eu andasse, ele não falou que ele ia andar pelo vale da sombra que tinha morte, ou seja, ele ia passar por um vale que tinha uma sombra que provocava a morte, porque entre esses 2 morros tinha ali os chacais do deserto. Até hoje tem. Eu estive no Egito, e para me descer ao Monte Sinai, o Monte Horebe, eu tive dificuldades, porque quando eu estava descendo, eu e um pastor lá de Santa Catarina, nós vimos 2 beduínos, 2 chacais do deserto fugindo com uma mulher no camelo, e ela gritava, socorro, socorro. Eu falei, pastor, socorro é na língua portuguesa, essa mulher é brasileira. E ele falou assim, deixa pra lá, isso não é pra gente não. Eu falei, claro que é, pastor, se a gente não tivesse ouvido, não era conosco. E a gente foi lá e ajudou aquelas 2 mulheres que eram da Bahia, que estavam ali perdidas na mão daqueles homens que estavam levando ela para outros lugares, porque elas se desviaram, elas se separaram do grupo delas, e elas tinham pago para o beduíno levar e trazer no camelo, mas por volta elas estavam sendo levadas para outro caminho. Então nós fomos lá, gritamos e conseguimos descer com ela. Então é muito perigoso. Naquela época tinha os chacais do deserto. Todos que passavam por aquele vale, gente, se não passasse na hora certa, na hora que passasse ali, sofria dano, sofria prejuízo, diga amém. Davi está dizendo, ainda que eu andasse. Ele não ia andar por lá. Davi sabia o horário que ele podia passar ali. Assim também é você. Às vezes você tem que sair da sua casa de madrugada para poder ir numa farmácia comprar um remédio. De repente você está passando mal, você tem que sair da sua casa de madrugada para ir na UPA. Mas tem lugar aqui no Brasil, gente, que se você passar mal de noite, você não pode sair de casa. Se você passar mal em alguns lugares no Rio de Janeiro, você vai ter que esperar clarear o dia, porque se você sai de madrugada na rua, você pode morrer. Davi está dizendo, ainda que eu tenho que sair de casa de noite, eu não temerei, porque tu estás comigo. Diga amém. Davi sabia que aonde ele fosse, Deus era o socorro bem presente dele. Assim também tem que ser você. Você tem que ter a certeza que aonde você estiver, ali está a mão de Deus na sua vida. Diga graças a Deus. Voltando aqui no Salmo 23, versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte,
não temeria o que, gente? Porque tu estás. Aí ele diz: a tua vara, olha para mim, vara é um pedaço de pau, amém, irmãos? A tua vara e o teu cajado. Então, quando termina um pedaço de pau, no finalzinho tem uma curvatura que é chamada de cajado. Para que serve o cajado? Aquela curvatura é quando a ovelha se afastava do caminho do Senhor. Ô Vinícius, me faz um favor, filho, traz para mim esse guarda-chuva aí, essa sombrinha, quem quer? Me presta, por favor, o proprietário dela aí. Vai ser melhor, vem cá. Isso, olha para mim, ó, que maravilha. Aí, o cajado está aqui. Aí, de quem que é, gente? Me presta. Já peguei, né? Você imagina, um pedaço de pau, amém, irmãos? É o que? Diga, a vara. E essa curvatura é o... Ele dizia, olha, a sua vara e o seu, o cajado me consolam. Diga amém. Para que serve a vara? Todo pastor de ovelha, ele teria que saber usar esse equipamento. Ele tinha que saber usar, ó. Se viesse um leão, ó, ele pegava aquela vara e pum, na cabeça do leão. Se viesse um urso, pum, na cabeça do urso. A vara é para se defender. Para que é a vara, gente? Mas o cajado, diferente do que muitos falam aí, né? Muitos dizem, tomara que o pastor dá uma cachadada na cabeça dela hoje. Tomara que o pastor... O cajado, gente, não é para machucar, não. O cajado não é para ferir, não. O cajado, quando a ovelha ela se afasta um pouquinho dos caminhos do Senhor, diga amém. Aí o pastor vai lá com o cajado no pescocinho dela. Vem pra cá, mocinha. Vem. Isso aí. Atire em mim. Diga amém, irmãos. O cajado é para trazer a ovelha para pertinho do Senhor. Ou seja, o cajado é para consolar. Diga amém. Davi está dizendo, olha Deus, a tua vara, pedaço de pau, e o teu cajado me consola. Diga amém. Então, preste atenção. A vara e o cajado é para fazer o que, gente? Diga, consolar. Consolar. A vara e o cajado é uma peça só, que se une e se forma uma só. Mas Davi sabia que quando terminava a vara vinha o cajado, e que a vara era para defender e o cajado era para apacentar, para trazer mais para perto. Diga graças a Deus. Nenhum pastor, gente, ele sai para pastorear sem vara e sem cajado. Hoje nós sabemos que a vara e o cajado é a Bíblia. Diga amém. Apesar que tem muitos hoje usando smartphone, usando celulares, tem muitos hoje que estão querendo usar a mente, mas é legal não se afastar da Bíblia, porque a minha Bíblia, eu estou com uma Bíblia nova hoje aqui, ó. Eu deixei lá em Barra Mansa, e eu sem a minha Bíblia eu fico desarmado, gente. Sem a minha Bíblia eu fico perdido, eu fico triste sem a minha Bíblia. Eu tenho umas Bíblias no armário lá, eu falei, vou pegar essa nova aqui para me ministrar, mas a minha Bíblia já tem tudo marcadinho. Quando a pessoa vem conversar comigo, ela me pede uma orientação, eu não sou, então eu já sei onde está marcado ali. Falou, está marcado, deixa eu procurar aqui dentro, aqui tem uma palavra para você. Davi estava dizendo, olha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Antes de pastorear, todo pastor deveria o quê? Procurar aprender a usar o cajado. Diga amém, irmãos. Procurar saber usar a vara, porque o cajado mal usado, ele pode se tornar uma vara. Diga amém. Tem muita gente que, se não souber usar a Bíblia, pode se tornar uma arma. Nós vimos lá aquele homem lá naquele Nordeste que leu um versículo de uma forma errada. Ele disse, vai, pega a mulher do teu próximo e pum. Ele interpretou, leu de um jeito e fez de outro.
Quantas são as pessoas que estão lendo a Bíblia hoje e estão interpretando do jeito delas? Não, queridos. O cajado mal usado, ele pode se tornar uma arma, porque existiam diversos tipos de pastores. Tinha pastor de ovelhas e tinha pastor de bodes. Diga amém. O pastor de ovelha, quando uma ovelha se afasta do aprisco, ele manda uma mensagem, ele liga para ela, ele vai atrás e fala: ô irmã, senti sua falta hoje, está acontecendo alguma coisa? Eu sempre aviso aqui na igreja, quando acontecer alguma coisa, manda alguém me avisar, porque eu não tenho bola de cristal, mas tem umas ovelhas minhas que somem 30 dias, quando eu vou saber, procurar ela, já está lá no aprisco de outro pastor. Aí me liga: pastor, o senhor pode me dar carta? Nós não temos costume de dar carta aqui na comunidade. Pede para pastor de lá ligar para mim aqui, porque o certo é quando o pastor recebe uma ovelha de outro aprisco, é ligar, diga amém. Suponha que a Elisângela veio de outra igreja. É falar: pastor, quero membrar aqui. Quer membrar aqui, Elisângela? Amém. Quem que foi seu último pastor? Vai ser levar uma boa ovelha, fala assim: não, meu último pastor foi o pastor fulano. Dá o telefone dele. Ô pastor, como é que foi a Elisângela aí? A Elisângela, quando passou, foi uma benção. Passou por uns problemas assim, 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 mas nós ajudamos ela. Diga amém. Mas não, hoje os pastores não estão fazendo isso. Elas querem receber essa ovelha, mas não querem saber o que para trás passou. Tudo bem, mas é importante para você poder ajudar. Diga amém. A ovelha tem que andar debaixo de obediência, a ovelha tem que andar debaixo de submissão, a ovelha tem que saber dar satisfação. Diga amém. Porque o pastor, ele ora por você, ele vela por você, e é o pastor que vai apresentar você diante de Deus. Mas além de existir os pastores de ovelha naquela época, existia os mercenários, que hoje nós chamamos de pastor de bode. Porque a ovelha que não é ovelha é bode, gente. A ovelha, ela não faz nada sem que o seu pastor diga. Se eu chegar aqui perto das minhas ovelhas, chegar outra pessoa, o pastor que estiver aqui, que não é o pastor das minhas ovelhas, o que ele falar não vão nem ouvir. Porque a Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do seu, e o seu pastor dá a vida pelas suas. Então, repare que o pastor, ele tem que conhecer a ovelha. Diga amém. Ele tem que conhecer a ovelha. Então tinha um teste que era feito com as ovelhas. Ele tinha que mostrar para todo mundo que, se ele fosse pastor, ele tinha que saber manusear o cajado. Diga amém. Então, quando você passa por uma luta, quando você passa por um problema, você deve procurar teu pastor: pastor, me ajuda, eu estou enfrentando uma situação assim, como eu devo agir? Vamos orar, irmão? Vamos orar? Olha, Deus está dizendo para mim aqui que é para você fazer isso. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, mas é garantido. A Bíblia diz, irmãos, que na multidão de conselhos se acha o quê? A resposta certa. Diga amém. Mas os conselheiros não pode ser qualquer um. Diga amém. O cajado, ele era uma arma que os pastores tinham para se defender das ovelhas, dos lobos, dos chacais dos desertos, né? dos leões. Então, avar o cajado era para defender. Mas nós sabemos que tem muita gente pregando aí fora que cajado é para bater na ovelha. Não. Só quem pode orientar uma ovelha é o pastor dela. Diga amém. Mas hoje não, todo mundo quer descer a lenha, porque o pastor, ele sabe que a pessoa está passando. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo meu pastor, porque o meu pastor, ele teve muita paciência comigo. Diga amém. Eu já fiz muita arte, eu já fui muito arteiro. E se o meu pastor não tivesse há 20 anos atrás, irmã Lúcia, oxe, se o meu pastor tivesse 20 anos atrás, acorda, gente, vocês estão dormindo? Se o meu pastor tivesse 20 anos atrás
tido uma paciência comigo, hoje eu estava no mundo. Por isso que eu tenho paciência com você. Por isso que quando você vem falar comigo, eu fico ouvindo, falo de novo, a mesma história. Passa 3 meses, eu falo, mas irmão, você ainda não venceu essa área. Porque tem gente, irmãos, que não... Davi, ele não era egoísta. Diga, Davi não era egoísta. Egoísta é quando a pessoa quer só para ela. É quando a pessoa quer só para ela. Mas para a lógica aqui, Davi, ele tinha irmãos, diga amém. Quantos irmãos Davi tinha? 8. Na verdade, Davi tinha 9 irmãos. Mas, para quem não sabe, Davi, além dos 8 irmãos dele, ele tinha irmão. Ele tinha aqui o Samar, o Eliabe, o Abinadab, que eram irmãos famosos, diga amém. Esses irmãos de Davi eram oficiais do exército. O pai dele, o senhor Jessé, quando teve uma oportunidade, o pai enviou os filhos para o exército. O Eliabe, o Abinadab e o Samar eram oficiais do exército naquela época. Então, Davi, para quem não sabe, Davi, de todos os filhos, ele era desprezado. Ele era o que, irmãos? Porque o pai dele, naquela época, o homem podia ter mais de uma mulher. Hoje não. Naquela época existia a poligamia. E Davi teve, o pai de Davi teve um relacionamento extraconjugal e teve o Davi. O Davi era filho de uma mãe e os outros de outra. Ou seja, para quem não sabe, o Davi era tratado como um filho bastardo. Davi nunca tinha sentado na mesa, gente. Para quem não sabe, sentar na mesa só era a família, diga amém. Hoje não, mas antigamente, quem já teve empregado naquela época não comia na mesa com o patrão, não. Tinha que comer lá no quartinho. Empregado antigamente, quando o patrão sentava na mesa com a família, ele ficava lá no quartinho. Hoje não, hoje a pessoa trata o empregado como se fosse alguém, né? Não pode nem falar mais que é empregado, fala aqui minha secretária, aqui meu amigo, minha amiga. Hoje até é antiético chamar uma empregada de empregado doméstico. As pessoas chamam de secretária. Então, o Davi, dos 9 filhos do senhor Jessé, 7 meninos, eu falei uma menina, né? Era 7 meninos e 2 meninas. Essas 2 meninas, uma chamava Abigail e a outra chamava Zeruia. Ele era desprezado por quê? Porque a Bíblia diz que Eliabe ele era o cara, ou seja, Eliabe ele era oficial do exército, era general do exército de Saul. Abinadab também era, mas Davi, ele não era oficial. Davi era o que, gente? Pastor de ovelha. E pastor de ovelha não tinha nenhum valor. Não é igual hoje não, que todo mundo quer brigar para ser pastor. Se a pessoa soubesse que quer ser pastor, a responsabilidade que é, nem brincava, gente. Porque a maior cobrança quando Jesus voltar não vai ser em cima das ovelhas, não. Vai ser em cima dos pastores. Porque o pastor, ele tem a obrigação de ensinar o caminho para as ovelhas e cuidar delas. Quando houver um arrebatamento diante do trono branco, quem vai apresentar as ovelhas para Deus é o pastor. Você sabia disso? É claro que aquela ovelha que não for ovelha, ela vai ser posta à esquerda, porque ela vai ser chamada de bode. Diga amém. Por isso que gerar uma ovelha é uma coisa muito difícil. Gerar uma ovelha é uma coisa complicada. Hoje está muito complicado. Você recebe ovelha de tudo quanto é lugar. A pessoa chega e fala assim: na igreja que eu estava era assim. Então você volta para lá, porque aqui não tem que ser igual lá. Diga amém. A pessoa quer trazer os costumes de outra igreja para a nossa. Não, irmãos. A direção que Deus deu para nós, a visão que Deus deu para o escuridão é essa. Aqui é oração, cura e libertação. Diga amém.
A visão que Deus dá para nós aqui é visão de reino, de você se libertar para ir morar onde? No céu, diga amém. Mas tem muita gente hoje, se bobear, que é: pastor, vamos no carnaval evangelizar? Jamais. Vamos criar um bloco aqui na igreja, pastor? Bloco dos crentes? Vamos? Jamais. Se eu vim lá do mundo, para que eu vou voltar para lá, gente? A Bíblia diz: não deixe o Egito. Mas tem muita igreja hoje tentando se imitar, introduzindo dentro dela os costumes do mundo. Já que a gente não pode dançar forró lá fora, pastor, vamos fazer uma noite gospel aqui, vamos botar forró para os meninos dançar. Ô pastor, já que não pode tomar batida, caipirinha, vamos fazer só de refrigerante, disso, daquilo. No fundo, quando a pessoa faz isso, ela está demonstrando um desejo que está dentro dela. Diga bem, irmãos: pastor, eu posso tomar uma cervejinha sem álcool? Claro que não, irmãos. Pastor, eu posso fumar um cigarrinho de fumo de rolo? Claro que não, irmãos. Agora, você quer fazer isso? Amém. Você pode beber, fumar, fazer o que quiser, só não vai poder entrar no céu, porque para entrar no céu tem que se converter. E quem é convertido não faz essas coisas. Pastor, mas quem converte? É Deus. Peça para Ele: Deus, mata a velha criatura, deixa eu ser uma nova criatura, nasça novamente da água e do Espírito. Senão você vai ficar 10, 15, 20 anos. Quer que eu diga baixo, irmãos? Diga aí, irmãos. Irmãos, tudo, né? De repente você está aqui hoje, você fala: mas bispo, eu quero ir para o céu, mas é tão difícil largar. É difícil, mas não é impossível, diga amém. Quantas pessoas aí o médico fala: olha, tu tem que parar, senão você vai morrer, e a pessoa para. Olha, se você não parar, você vai fazer mal para esse bebê que está dentro de você. A pessoa para. Tem uns que não param, né, gente? Tem uma criança que está ali dentro, a pessoa está bebendo, está fumando, não está preocupado com aquele feto quando nascer, né? Se não bobear, vai nascer com os mesmos problemas do pai e da mãe, porque a pessoa está ali, a mãe principalmente, está gerando aquilo dentro dela. Mas Davi, ele era desprezado, ele era o quê? Um filho bastardo, diga amém. E Davi nunca tinha sentado na mesa. Então ele disse: olha, Senhor, prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus. Quem eram os inimigos dele? Eram os irmãos. A família destratava ele. Talvez você está aqui hoje, você ser caçula, todo mundo persegue você. Talvez você está aqui hoje entre seus irmãos, todo mundo acha que você é queridinha da mamãe, ou queridinho do papai. De repente você está aqui hoje, as pessoas acham que o seu pai e a sua mãe tratam você melhor, mas não. Isso é coisa do inimigo. Você pode até estar sozinho, irmãos, mas solitário jamais, diga amém. O Senhor é contigo. Ele mesmo disse: deitarei em verde espaço, porque aonde ele deitava, a mão de Deus estava ali. Porque a sua prosperidade só acontece porque Deus está contigo. Bispo, o que é prosperidade? Ausência de necessidade, diga amém. Tem alguém passando fome aqui, gente? Não tem, porque Deus cuida de ti, diga amém. Agora, problemas e lutas todos nós temos. Quem não tem um problema? Nós. Quem não tem? Mas você está vivo, você está lutando, diga amém. Ou seja, pasto é para você deitar, pasto é para você se alimentar, mas vale da sombra não. Vale da sombra da morte é para você passar, diga amém. E Davi sabia que se ele tivesse que passar, ele ia passar e não ia acontecer nada. Quem nunca passou o vale da sombra da morte aqui? Quem nunca passou por uma cirurgia? Quem aqui nunca arrancou um dente? Quem nunca aqui ficou resfriado? Quem nunca passou por uma situação de virose? Ô, gente, tem pessoas morrendo com a picada de um mosquitinho chamado dengue. Tem pessoas morrendo com as coisas bobas. E você já passou por tanta luta e está de pé aí. Você é mais que vencedora, diga amém. Vale não é para passar, vale é para andar. Então, às vezes as pessoas estão fazendo o contrário. A luta vem, e na hora que vem a luta,
ao invés de ela andar e passar pela luta, ela quer deitar. Isso é o que o diabo quer fazer. Entrega os pontos, não tem mais jeito não, ninguém se preocupa com você. Meu irmão, repare que ali era um vale que tinha uma sombra que provocava a morte, ou seja, ali tinha uma ameaça, diga amém. Mas aquela ameaça não era a própria morte. Hoje tem muita gente que está passando pela sombra, que é o que? A morte espiritual. Se a pessoa não voltar para Jesus, ela vai se apagar. Se ela não se voltar para Jesus, ela vai acabar perdendo a salvação dela. A morte espiritual. Tem a morte também monetária, ou seja, a pessoa está falindo, a empresa dela não vai para frente. Tem também a morte do casamento, porque mora junto, mas não tem diálogo, não tem conversa, é esposa de marido, viúva de marido vivo. Tem um monte aí de pessoas que moram junto, mas como se fosse viúvo, porque entra calado, sai quieto, não falam lá, não se preocupam. Então, meu irmão, de repente a morte também no ministério. A pessoa não tem mais compromisso com Deus. Ela pega uma responsabilidade para ser um obreiro e vem quando quer para a igreja. Pega uma responsabilidade para um ministério e faz quando quer. E aí a cobrança é maior, porque a Bíblia diz assim: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor que relaxadamente. Então, meu irmão, se tem uma coisa que eu não posso fazer mal feito, é a obra do Senhor. Nem que eu chegue atrasado, cansado, com sono, eu estou ali. Mas tem gente que não está nem aí. A pessoa, não, se der eu vou, se der eu não vou. Acha que está fazendo para o pastor, para o bispo, mas está fazendo para Deus, diga amém. Isso vai fazer a pessoa acabar parando no vale. Por quê? A pessoa entrega os pontos. Aí pergunta: por quê? O que está acontecendo esse problema comigo? Essa luta comigo? Por quê? Na hora que a pessoa está guerreando, ela está em casa, descansando. Na hora que ela está orando, lutando, ela está entregando os pontos. Porque é para Deus. Deus é bom. Mas o vale, para quem não sabe, são as situações do dia a dia que nós passamos. Deus quer tirar você do vale. Mas como é que Deus tira uma pessoa do vale? Passando junto contigo, diga amém. Você que é mulher, você que é mãe, quando você gerou o seu primeiro filho, o segundo, o terceiro, você acha que foi fácil? Quando falou assim: agora, vamos passar de cirurgia, gerou o bebê, você sentiu medo? Claro que sentiu. Quem não sente medo? Todo mundo fala: misericórdia, pastor, ora por mim, né? Mas sei que uma vez foi no dentista, quem nunca sentiu medo do dentista? Então, nós temos os nossos medos, mas a garantia é que Deus está conosco, diga amém. Que ainda que você passasse, Deus está falando assim: filho, filha, confia em mim. Ainda existe cajado, diga amém. Eu te apacento. Ei, eu ainda estou contigo. Talvez você entrou aqui hoje e falou: bispo, só Deus sabe como é que eu estou sendo perseguida no trabalho, bispo. Bispo, estou com um problema no meu casamento. Bispo, estou com um problema na minha família. Bispo, estou com um problema no meu serviço. Olha, bispo, eu estou assim, eu sei. Fica firme, minha irmã. Fica firme, meu irmão. Isso vai passar. Esse problema é igual a chuva. A chuva, ela cai e para, diga amém. Mas se você não estiver preparado para suportar esse vento, essa chuva, essa tempestade, você faz como muitos aí estão entregando os pontos, chutando o balde. Não faça isso. Deus é contigo. Essa luta não está vindo para matar você, para destruir você. Essa luta está vindo para te aperfeiçoar, para mostrar para você que nada pode separar você do amor de Deus, que maior é aquele que está contigo, e que em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Quando Davi, ele falou da mesa, ele estava orando lá no pasto: o Senhor é o meu e nada me falta.
Deitar tem me feito em verdes, tem me guiado às águas. Ele dizia: olha, a tua vara e o teu cajado mas prepara para mim uma mesa perante mim, na presença dos meus. Quando ele faz essa oração aqui, gente, Deus manda o profeta Samuel lá na casa dele. Ei, você está aqui na igreja agora, mas Deus está enviando um anjo lá na sua casa. Dá glória a Deus, gente. Deus está enviando um anjo lá na sua empresa. Deus está enviando um anjo lá na sua família. Deus está enviando um anjo lá no seu casamento. Lá aonde está aquele teu ente querido. Davi estava ali orando e Deus estava enviando um anjo. E esse anjo, para quem não sabe, era o profeta. E o profeta, quando ele vai orar, Deus fala assim: ei, Samuel, existe um rei aqui na cidade de Israel, que o nome dele é Saul, mas Saul não quer nada comigo. Levanta, Samuel, pega um vaso de azeite, vai na casa do Jessé, porque no meio dos filhos dele eu tenho provido, eu tenho levantado um. Diga amém. Aí o Samuel, quando chega na casa do Jessé, Jessé tinha 8 filhos, 9 filhos, né? E desses 9, 2 eram mulher. Quando vai passando os meninos, o Jessé olha assim e fala: achei esse aí Deus. O Samuel fala: é esse aí Deus. Eu falo: Samuel, não é esse não. Então deve ser esse aqui, Deus, esse aqui é bonito. Samuel, o homem vê com os olhos, mas eu, Deus, olho para o seu. Deus, quando olha para mim, para você, ele olha para o coração. Diga amém. Depois que passaram todos os meninos, o profeta Samuel perguntou: Jessé, acabaram os meninos, os mancebos? Falou: ó, não acabou não, tem um, mas esse é o menor. Esse é o, você não vai querer ele. Esses são todos estudados. Esse menor é pastor, está lá no meio do mato. Aí Deus fala assim: Samuel, diga para ele que é esse que eu quero. Manda chamar ele. Isso era na hora do almoço, gente. Aí o Samuel fala assim: Jessé, tem um? Tem um menor. Aí um dos filhos fala assim: ei, vamos almoçar logo, estou com uma fome. Aí o Samuel fala: não nos assentaremos na roda da mesa até que ele venha. Diga amém. Aí foram buscar o Davi. Quando trouxeram Davi, que o Davi chegou no meio dos irmãos, Davi era ruivo, louro, de boa presença, e Deus falou assim: Samuel, achei ele, o meu ungido. Pega o vaso e unge na frente de todos. Diga amém. Qual era a oração dele lá atrás? Prepara-me uma. Ele nunca tinha sentado. Unge a minha cabeça com e o meu cálice. Davi estava dizendo: Deus, não adianta ter mesa, na linguagem de hoje, não adianta ter casa, não adianta ter carro, não adianta ter bom emprego, se não tiver óleo na cabeça. Ei, eu não sou nada sem o óleo, gente. O óleo representa o Espírito Santo. O óleo representa a presença de Deus. Talvez tem muitas pessoas vindo para a igreja pedindo para Deus te dar uma casa, um carro. Não, peça para Deus te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te guiar, que vai te orientar, que vai te conduzir, que vai te levar a ter vitórias. Diga amém. Davi disse: unge a minha cabeça com óleo e todo o meu cálice, o meu corpo vai transbordar. Então quando Davi chegou na porta, que o Samuel viu Davi, Deus falou: unge ele agora. Ele pegou o vaso e ungiu na frente dos irmãos, e eles sentaram na mesa. A partir daquele dia, Davi foi consagrado a rei. A unção que estava sobre Saul veio sobre ele. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você está entendendo, mas a coisa mais sagrada na Bíblia é o Espírito Santo, e o óleo representa o Espírito Santo. Por isso, quando você vem aqui todas as vezes, ainda que esteja sem oferta, eu unjo a tua mão, para você saber que a presença de Deus está indo contigo. Diga amém.
Fique de pé. Vamos orar para que Deus possa derramar sobre nossas vidas o Espírito Santo. Graças a Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, a tua palavra diz que todo aquele que sonha, quem realiza é o Senhor. E assim como Davi, que ele sonhava, mas o sonho dele, ele falava para o Senhor. Eu quero falar nessa noite. O Davi disse: o Senhor é meu pastor. Meu Deus, eu não tenho nenhum outro Deus além de ti. Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu digo: o Senhor é meu pastor, e é o Senhor que não pode faltar na minha vida. Porque ainda, Deus, que falte comida na minha casa, ainda que falte luz, o Senhor nunca vai deixar de ser o meu pastor. O Senhor é aquele que cuida de mim. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, cuida de mim, Senhor. Cuida da minha família. O Davi lhe disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consola. Diga para Deus: meu Deus, ainda que eu esteja passando por uma luta, por uma adversidade, é o Senhor que cuida de mim, Senhor. O Senhor tem cuidado de mim nos momentos bons e nos momentos difíceis. Davi lhe disse: não temerei, porque tu estás comigo. Diga: obrigado, Senhor. Tu tem me guardado, me protegido. Eu tenho deitado na tua presença, eu tenho me levantado na tua presença. Davi lhe disse: olha, Deus, prepara-me uma mesa. Talvez você tenha que pedir para Deus preparar aquilo que você não tem. Talvez você precisa, meu irmão, minha irmã, de algo que parece impossível. As pessoas estão zombando de você. Muitos estão batendo no peito dizendo: quem é ela? Ih, acorda, menina, acorda. Ei, quer até te beliscar, porque quando você quer dizer um sonho seu, as pessoas acham que você não tem direito de sonhar. Ei, o Senhor, ele trabalha com aquele que não é. Deus pega quem não tem e dá. Deus pega aquele que não é e faz ser. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que quem sonha somos nós, mas temos que saber que quem realiza é o Senhor. Ouse a sonhar nesta noite. Comece a dizer para Deus: Deus, os meus sonhos são os sonhos do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos os sonhos que estão no meu coração. Tem pessoas que têm sonhos, meu Pai, de se casar um dia. Tem pessoas que têm sonho de ter a sua família. Tem sonho de ter a sua casa própria. Mas o maior sonho de todos, meu Pai, é de morar no céu. Por isso nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Pai, nos socorre, envia o teu poder, envia a tua graça, Pai. Não deixa, Pai, que nenhum mal venha prevalecer contra nós. Repreenda toda barreira, todo impedimento. Diga: Senhor Jesus, pasto é lugar de bênção, e no pasto não é lugar, Senhor, de sofrimento. Eu estou aqui hoje dizendo para o Senhor, Pai, que eu estou passando pelo vale para ir deitar no pasto. Eu sei, Pai, que o pasto verdejante o Senhor já preparou para mim. Eu sei, meu Pai, que Satanás, ele gosta de pregar uma falsidade ideológica. Satanás, ele é perito no engano, ele quer nos enganar. Mas quem é ele perto do nosso Deus? Vem, Senhor, vem agora nesse momento e restabeleça todas as áreas da minha vida. Restabelece todas as áreas que foram assoladas. Ainda que as pessoas digam que eu não sou, Pai, o que importa é o que o Senhor, meu Pai, diz que eu sou o melhor de Deus, eu sou o melhor de Deus, e eu não aceito. Diga: Satanás, pega tudo que é seu, porque toda sua arma, toda arma sua que tem se levantado contra a minha vida, eu condeno agora. Eu te condeno orgulho, eu te condeno tristeza, eu te condeno solidão, eu te condeno e digo: sai da minha vida. Olha para suas mãos assim. Diga: Senhor Jesus, aqui está as minhas mãos. Consagra, Pai. Coloca o teu poder, porque quando eu tocar no meu coração, o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai ligar a minha vitória.
O Senhor vai me dar o meu milagre. Coloque a mão no seu coração agora, em nome de Jesus. Pensa naquilo que você mais precisa, que você mais sonha, e deixa Deus agir agora, em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Mais alto. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é que cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Diga pra Ele: eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Estou sozinho, pois diga pra Ele: Deus cuida de mim. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Escuta aí, meu irmão. Se uma porta se fecha, oh meu Deus, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar as mãos. Escuta essa aí, ó. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Mas eu preciso aprender mais de Deus. Por que, igreja? Porque Ele é quem cuida de mim. Meu Deus, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Diga pra Ele: não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Mais uma vez, declare: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Diga: Senhor Jesus, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que é o Senhor que cuida de mim. Por isso, Deus, eu quero entregar nas tuas mãos todas as minhas causas e declarar que o Senhor é meu pastor e que o Senhor nunca faltará na minha vida. Diga amém. Aplaude o Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Pode se assentar, por favor. Vamos terminar para você ir para casa. Glória a Deus.